Muito bem. Então vamos a passar para a segunda parte, Marquinhos. Já podemos? Tem mais alguma Sim, sim, pergunta? sim, sim. Não, 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 está bem, hein? Eu acho que foi excelente esta apresentação, né? Foi mesmo. E agora nós vamos a um tema mais, um tema já que acho que um tema dessa natureza, né? Eu comento, né? Eu não vou citar um nome por respeito, mas eu costumo citar um nome. Um ufólogo muito conhecido até falou assim, não, esse tema é um tema que a ufologia raiz, a ufologia de campo é mais importante. Eu explicava para este ufólogo, não, a ufologia de campo sem dúvida é importante, né? O descenso de uma nave, procurar o contactado abducido, fazer análise de laboratório em um hospital, tudo é válido, né? Mas não se restringe isso à ufologia, na verdade, a análise teórica, né? Embasada, né, dos conceitos, dos elementos, né, como va a ser discurrido, porque Marquinho va a discurrir sobre asuntos, informaciones basadas en casos de alta probabilidad, o sea, en casos de contactados auténticos. No estamos hablando de especulaciones, ¿no? Estamos hablando de casos estudiados y en función de eso, ¿né, se va a analizar, desmiuzar as informações, tá bom? Ótimo. Vou compartilhar aqui a tela. O doutor Júlio fala que é um tema importante, né? Fica até meio com medo aqui, com vergonha, né? De ir mal aqui, já pensou? Mas antes de trazer uma palestra, eu acho que eu trouxe uma discussão, né? Porque, como o doutor Júlio gosta de falar, na ufologia a gente tem vários capítulos, né? A gente tem o capítulo dos contatados de quinto grau, a gente tem os contatados de quarto grau, que já é uma outra grande história da ufologia. A gente tem a pesquisa de campo, a gente tem outras pessoas que estudam agroglifos, então existem grandes capítulos. Então eu trouxe alguns temas que é muito importante que vocês depois comentem, né, para que a gente possa expandir o nosso conhecimento sobre ufologia. Mas eu vou colocar aqui, primeiro eu vou compartilhar minha tela. Qualquer coisa vocês falem se não conseguirem ver, né, a apresentação, mas eu acho que todo mundo vai ver. Todo mundo está vendo? Conseguem ver? Sim, Marquinhos. Tá, Joia, vamos lá. Bem, o doutor Júlio, ele pediu, né, que eu trouxesse essa discussão sobre os contatados, sobre uma possível organização sociopolítica, né, nas civilizações extraterrestres, né. Com nossas pesquisas em cima desses seres, a gente consegue determinar certos perfis, né, e a partir disso a gente consegue especular, hipotetizar como esses seres se organizam, né, nesses planetas, né? Então, a partir disso, quando a gente pega o estudo do Final Contact Project, né, no estudo original aí da Academia Latino-Americana de Ufologia Científica, a gente, pegando esse Final Contact Project, a gente consegue encontrar algumas informações relevantes nos contatados que têm, né, uma alta probabilidade de serem autênticos, né? É uma presença de informações sobre diferentes temas, na maioria dos casos, permitiu analisar informações específicas, né? Analisando, então, esses contatados de alta probabilidade, o que a gente consegue encontrar de comum? O vegetarianismo como padrões, né, um padrão recomendado. Nessas mensagens que os extraterrestres passam, a gente consegue também perceber que existe a crítica ao sistema econômico social baseado em dinheiro, né, barra capitalismo. A gente consegue perceber também que muitos deles falam sobre a reencarnação como um fenômeno real e existente, né? E também uma outra informação que é a da presença de seres extraterrestres vivendo, né, entre nós, né? Essas são informações, né, comuns que
a gente consegue encontrar nesses contatados de alta probabilidade de serem autênticos, ou seja, os casos autênticos, vamos dizer, né? Bem, eu vou passar rapidamente por algumas dessas categorias, mas eu vou focar mais na crítica ao sistema econômico sociopolítico, né? Mas passando sobre esses temas, é comum a gente encontrar informação de que existe a presença de extraterrestres entre nós, né? Esse livro é um livro que muitos conhecem aqui, né? Que possui tanto o autor como o Sexto Paz Wells, os seus contatos ali feitos no Peru, conseguiram vivenciar e ter essas experiências, e nessas experiências, nessas comunicações, nessas mensagens, conseguiram obter informação que eles estão entre nós. Então, eu trouxe essa imagem, eu acho que é uma imagem de um livro muito importante na ufologia, né, para a gente ter uma noção de como essa informação é importante. Né? No caso do carro, a gente também tem o caso do Zir, para quem se lembra lá do caso Hermínio e Bianca Reis, né? Em um dos contatos existiu o Zir, que era uma espécie de tradutor entre Bianca e Carran. Né? Ele era um extraterrestre que vivia aqui de forma escondida, né? No planeta Terra. Né? No caso, segundo a academia, é autêntico, o caso Carran, né? E nesse caso, ele também diz que eles estão entre nós. O caso dos irmãos Papuri, né? Eu acho que tudo indica, né? O Kaká poderia falar melhor, mas tudo indica que também eles já estão entre nós e fazendo diversas experiências, inclusive, né? Aqui são algumas menções só. Bem, o vegetarianismo como padrão recomendado é um outro grande tema que aparece nos contatados autênticos, vamos colocar assim, né? A gente sabe que o consumo, a produção melhor de carne, como é na nossa sociedade, ela é totalmente predatória ao planeta, né? A gente sabe que o consumo de água, ela é muito utilizada, né, na produção de carne de boi e de todos os derivados, por exemplo, do leite. Então, a indústria, por exemplo, da carne, o modo de produção como ela é feita hoje, ela é predatória e muito especificamente a água do planeta. Se gasta muita água, né, para você produzir 1 quilo de carne, por exemplo, limpa, do que, por exemplo, para você alimentar uma indústria inteira. Então, se gasta muita água. Eu trouxe aqui algumas fontes da Premix, que é um blog que fala sobre algumas questões sociais, mas essa tabela aqui é uma tabela da Sabesp, né? Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, que 1 quilo de manteiga gasta, né, 18 mil litros, né? Um derivado do leite como queijo, 1 quilo gasta 5.280 litros. E quando a gente vai pegar a produção de carne de boi, 1 quilo gasta 17.100 litros. Então, é um consumo muito grande. Um consumo muito grande. A gente pode reparar aqui na carne de frango também, ó, o último. Né? Aqui está um pouquinho mais, tá um pouco maior, né? Para vocês visualizarem como é esse gasto de água, né? Na produção de animais, mais especificamente na carne de boi aqui que eu estou falando, tá? E na carne de animais, enfim. Aqui a gente também tem um outro dado, uma outra tabela, né, da ANA, Agência Nacional de Águas, né, e também das contas econômicas ambientais da água do Brasil, né, o CEA. E essa pesquisa é uma pesquisa entre 2013 e 2017, mas, mesmo assim, dá uma boa noção para a gente como é o consumo de água. Né? A gente consegue reparar que nessa tabela, que aqui essa tabela ela vai indicar a intensidade de consumo de água em litros em 2017 por região do Brasil. E por também área que utiliza, indústria, agricultura, pecuária, pessoas, né, população, etc. A gente consegue perceber aqui que tanto na região norte, né, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, o consumo de água ele é muito grande, né, nas áreas de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca, né, dentre outras atividades. Por exemplo, em relação à eletricidade, né,
a indústria de construção, né, a utilização doméstica. A gente vê que o consumo de água em cima da pecuária, da produção florestal, da agricultura, é um consumo muito grande e predatório, né? Eu acho que esse censo do IBGE, ele mostra muito bem essa relação de consumo da água, que vem muito também pelo consumo da carne, né? Aqui, ó. Pode reparar aqui na parte de cima, nessas duas linhas em roxo, nas duas primeiras, a gente vê que o consumo em todas as regiões, principalmente na pecuária, na agricultura, é muito grande. Né? Aqui a gente tem uma outra fonte, né? Uma da ANA também, mas que eu retirei do G1.com da Globo, né? Que a gente percebe também que o consumo médio de água para a produção de alguns produtos agropecuários, quando a gente vai verificar a carne do boi, né? Carne da vaca, a gente percebe que o consumo é altíssimo. E logo após vem o do porco, né? O suíno. E depois o aviário, né? Então a gente percebe que a produção de carne ela está muito vinculada a uma predação, né, dos recursos naturais do planeta, né, que é o estilo de é o modo de produção capitalista, né, esse modo explorador e predatório. Né? Bem, a gente sabe também que a grande produção de carnes, do jeito que ela é feita, não estou falando que comer carne é ruim, mas como ela é produzida é o problema. O problema não é o consumo em si, nem tanto. O problema antes é o modo de produção, né? E a gente sabe que o modo de produção de carne, ela traz muitas doenças, inclusive o Dr. Júlio já apresentou aqui, né, diversas vezes esse assunto, inclusive foi falado da Covid, né, da origem da Covid, e o Dr. Júlio já apresentou algumas informações bacanas nessas palestras que a gente vem trazendo aqui na LASU sobre estas doenças infecciosas que vêm a partir da produção de carne, né? Bem, a gente tem o SARS, o Covid, né, o coronavírus, né, que é uma doença já relativamente antiga, né? Aparentemente, ó, o SARS foi encarado como a primeira doença transmissível grave do século XXI. Ela também é causada por um tipo de coronavírus. O surto da doença começou em 2002 e acredita-se que o vírus tenha se transmitido de morcegos para civetas. O mamífero teria transmitido o vírus para o homem. Eu acredito que esse civeta seja aquela espécie de tatu que o Dr. Gil, inclusive, mencionou, acho que é um pangolim, acho que é isso, né? A SARS é uma síndrome respiratória aguda grave e apresenta sintomas semelhantes aos de uma gripe comum. Né? Entre 2002 e 2003, infectou aproximadamente 8 mil pessoas e matou 800 em 12 países. Né? A gente tem uma outra grande doença, que é a gripe aviária, que justamente nasceu aí de uma produção mais relacionada ao consumo de frango. Né? A gripe aviária é causada por subtipos do vírus influenza A, mas especificamente da influenza H5N1. O vírus causa doenças respiratórias graves que afetam originalmente as aves e podem infectar diferentes mamíferos, né? Incluindo os humanos. A gente também tem a gripe suína. A gripe suína H1N1, conhecida como gripe influenza tipo A ou gripe suína, é causada pela mutação do vírus da gripe. Acredita-se que a doença tenha começado a circular em uma fazenda de porcos do México. Né? Então, são doenças que vêm a partir, principalmente, da produção, mais do consumo junto, né? Dessa grande produção de carne que a gente tem no planeta, né? Eu retirei essas informações sobre as doenças dessa revista aqui, Veganismos, tá? É bem bacana, sempre trazendo informações diferentes, que é sempre bom ler, né? Bem, a gente também tem as outras doenças causadas pelo consumo de carne. Não é só ela, né? Que causa, por exemplo, o câncer. O câncer né, ele pode ser causado por várias questões genéticas, né? Seja por hábitos, existem vários motivos, mas se sabe, né, que o consumo de carne vermelha, dentre outros tipos de alimentos, também aceleram, né, vamos dizer, o aparecimento do câncer, tá? Então, isso não é novidade, o Dr. Júlio também já falou isso, acho que a gente já está muito maduro de saber que isso é uma coisa real, né? E eu acho que, por último, a gente não pode negar também que é vamos expressar talvez genocídio, né?
de muitos animais. Eu acho que eu trouxe duas imagens fortes, mas tem outras muito mais fortes que essas, né? Sobre como funciona todo o processo de produção, né, desses alimentos. É uma coisa assim, que é extremamente triste, né, nessa questão de direitos dos animais, que é uma questão também extremamente importante aí da gente pensar. É uma coisa cruel, terrível, né? Enfim, inclusive muitos desses animais liberam toxinas antes de morrerem, de medo, e são essas toxinas que causam câncer nas pessoas que depois de consumidas, né? Uma coisa, né, muito complexo, enfim. Bem, um outro grande tema, né, que é apontado aí pelos contatados autênticos, né, nessas mensagens, é a presença da reencarnação como fenômeno real e existente. Como eu disse no começo da palestra, né, na ufologia existem vários capítulos, né, e cada ufólogo vai se interessar mais por um do que por outro, né? A ufologia espiritual não é minha grande área. Eu acho que qualquer um, né, por mais que seja neutro, se existe neutralidade dentro das ciências sociais, né, que eu sei que não existe, mas por mais neutro que ele seja, quando ele entra nesse mundo, ele percebe sim, né, um traço de espiritualidade dentro do que a gente chama ufologia, né? Então, se você for procurar em vários mestrados, doutorados, você vai ver que todos têm a noção, pelo menos, que existe uma linha holística ou, por outros, linha espiritual que é muito presente dentro da ufologia em geral, né? E que, inclusive, o Dr. Júlio falou agora há pouco sobre essa questão de separar, né, a ufologia científica da espiritual, que a pesquisa de campo é mais importante, né? Olha como engloba essa discussão, né? Mas esse tema é um tema recorrente e esses seres extraterrestres inteligentes tendem a falar que a reencarnação é um fenômeno real e existente, né? Bem, eu gostaria muito que depois a Rose e outras pessoas, a Fabiana, acho que ela não está aí na reunião, mas outras pessoas pudessem falar um pouquinho mais sobre isso depois, porque eu não tenho grande conhecimento, mas eu sei que é um fenômeno que aparece aí dentro dos contatados, né, de quinto grau, né, na ufologia que a gente faz, né, nesse estudo do Final Contact Project, né? Bem, mas eu acho que entrando mais especificamente no assunto da palestra, né, sobre esse tema, né, da crítica sociopolítica ao nosso planeta, a gente vai seguir, né, vendo algumas imagens que eh, mostram, né, que são consequências desse estilo bélico, né, que faz parte do sistema capitalista, né? Aqui a gente tem a foto de um menino palestino, né, depois de um bombardeio aí em 2015 de Israel, né, então essa guerra ali na Palestina, em Israel, é uma guerra que se estende há anos, né, matando várias famílias, e a gente sabe que ali existem vários interesses, não só, logicamente, religiosos, né, mas embaixo ali da Palestina a gente tem territórios de petróleo e também de água, né, que são extremamente escassos naquela região. Então, quem conseguir pegar, consegue ter grande poder na região, né? Não é à toa que Israel ataca a Palestina, né? Um acaba atacando o outro, mas a gente sabe que Israel está muito acima aí nessa guerra, né? Aqui a gente tem, infelizmente, a morte desse menino sírio, ali em 2015, em uma das praias da Turquia, um refugiado, né? E devido à fome, né? Devido a perseguições do seu país, junto com seu pai, né? Se refugiaram, tentaram ir para a Europa, especificamente para as ilhas gregas, nesse caso, mas infelizmente acabou, né, falecendo na praia, né? Devido a essas perseguições, à pobreza, à guerra, né, de origem do país, né? E o refugiado é uma das questões muito debatidas desses últimos, pelo menos, 15 anos. Inclusive, o filme Distrito 9 é um filme que junta essa ideia do extraterrestre de forma muito sensível e inteligente com a ideia do refugiado, ou seja, aquele que vem de fora, aquele que tem um costume diferente. Então, esse filme Distrito 9 ele pega muito essa questão social, é uma coisa muito sensível, né?
que o roteirista, o diretor fez, e retrata muito essa questão dos refugiados como extraterrestres, né? Chega a ser artístico a maneira como ele fez isso, né? Além disso, a gente tem, por exemplo, o Brumadinho. O Brumadinho é um exemplo de uma consequência de uma indústria de minério, né? Se vocês olharem à sua volta, muitas das coisas que você tem aí na casa de vocês vem a partir do plástico, que é do petróleo, que é uma outra indústria que explora pra caramba o planeta, né? Que acaba com o planeta. Mas se vocês repararem em volta, muitas das coisas também são feitas de metais. E o metal ele vem debaixo da terra. E para você retirar esse metal, você precisa acabar com essa terra. Você está, né, tirando os minerais, você está tirando os nutrientes. Então, a mineração, a indústria poderosíssima da mineração, ela constrói, vamos dizer, vamos dizer assim, colossais represas, né? E não cuidam bem dessas colossais represas, que depois podem acabar gerando problemas sociais em territórios indígenas, em moradias e cidades de pessoas comuns, entendeu? Além de acabar totalmente com o sistema ambiental, a flora e a fauna da região, né? Então, a indústria capitalista do minério, né, da mineração, é uma indústria muito poderosa que causa muitos problemas ao planeta, não só o petróleo, mas muitas outras, né? Então, Brumadinho é um exemplo, né, disso, dessa ideia de explorar o ambiente como coisa, né, como coisa para você produzir um produto, para você gerar um consumo, né? Bem, a gente tem aqui, então, acho que uma representação muito atual, que é referente à guerra da Ucrânia, né? Que é uma coisa já um pouquinho, já levemente antiga, já se tem seus 10, 8 anos, começou em 2014 na Crimeia, né? Mas a guerra da Ucrânia, segundo Putin, logicamente, ele vai falar que ali eles estão ocupando territórios que são de grupos neonazistas, né? Isso já seria um bom motivo para você entrar e eliminar esses indivíduos. Porém, né, quando você analisa geograficamente, sociologicamente a guerra da Ucrânia, a gente sabe que tem interesses também de materiais, de matérias-primas, né? Se um país ele não tem matéria-prima para produzir sua indústria, para produzir suas coisas, ela não vai para frente. Então, ela precisa garantir territórios que sejam exploráveis para justamente ela captar essas matérias-primas e poder se sustentar como uma produtora de produtos, né, técnicos, como o Japão, como os Estados Unidos, como a Rússia também, que hoje é capitalista, né? E no caso da guerra ucraniana-russa, essa invasão está muito associada a questões da alimentação de gás natural na Europa. A Rússia, para quem não sabe, é uma das maiores distribuidoras, né, de gás encanado na Europa. Na Europa, aqui no Brasil, a gente utiliza muito a eletricidade a partir de represas. Lá na Europa, é mais é o gás natural que vem do petróleo, que fica em cima do petróleo, né, quando eles acham. E a Rússia é campeã nisso, ela sobrevive muito disso. E muitos desses aquedutos estavam na Ucrânia. O problema é que a Ucrânia ela estava se associando muito à ONU e aos Estados Unidos. E a Rússia começou a perceber que isso poderia, a Ucrânia, em determinado momento, junto com outros países, poderia se utilizar desses aquedutos como tática de acabar com a economia russa. Né? Isso já foi feito várias outras vezes na história, tá? Quando Napoleão fez o embargo lá na Europa, a mesma coisa contra a Rússia, contra a Inglaterra, o embargo que, por exemplo, os Estados Unidos fez em Cuba. Então, são táticas estratégicas que mexem diretamente nas matérias-primas e no modo de produção daquele país. Então, resumidamente, eu não quero ser muito complexo. Quando a Rússia percebeu que seus aquedutos estavam à mercê de um país, que é a Ucrânia, que é aliada aos Estados Unidos, começou-se, né, um grande problema aí. Então, quando o Putin, quando a Rússia, né, garante uma invasão, garante território dentro da Ucrânia,
ela está garantindo que os seus aquedutos que fornecem gás natural à Europa e que são o seu principal meio de dinheiro, fiquem em domínio deles e não de outra pessoa que pode utilizar isso como meio de acabar com o meu país. Então, vejam como todas essas questões políticas territoriais, elas geralmente estão sempre enquadradas com obtenção de matéria-prima. Isso, gente, desde a antiguidade, tá? Desde a antiguidade, né? Essa rixa que a Inglaterra tem desde a Idade Média, né? E do absolutismo com a França, justamente isso, é a conquista de territórios, né? E a Rússia não é diferente. A Rússia não é diferente. Ela está garantindo que seus aquedutos, que são seu principal meio econômico, estejam garantidos por russos e não por outras pessoas, né? Então a gente tem aquela ideia de que eles estão invadindo por uma questão de neonazista, né? Por uma questão política, também mas por trás existe uma questão muito mais contundente, que é recurso. É recurso. Com recursos faz guerra, né? De uma maneira geral, a gente tem toda a contradição que o sistema capitalista, né, traz, né, como pessoas conseguem, de um lado, ter um carro tão tecnológico, tão aprimorado, um carro, um celular com uma tecnologia tão avançada e, ao mesmo tempo, uma pessoa não ter um prato de arroz e uma banana para comer, né? Isso são contradições muito importantes. Como o Brasil consegue produzir por dia alimento para mais gente que a população planetária inteira, mas todo dia temos fome, né? Como o planeta Terra produz tanto alimento, mas ao mesmo tempo é desperdiçado tanto e ao mesmo tempo tantas pessoas passam fome, né? Se a gente analisar isso cientificamente, a gente consegue encontrar essas contradições, né? Enfim, então, com essa ideia de trazer essas informações sobre a crítica ao sistema econômico e social baseado no dinheiro, eu trouxe aqui algumas pesquisas, tá, que podem trazer uma reflexão para a gente. Perdão. Bem, eu não sei se vocês conhecem, né? Eu acho que a Rose já deve conhecer, né? Até que ela está com o nome Rose Trotsky, né? Mas existe uma linha trotskista criada na década de 60 pelo Juan José Posadas, que se chama posadismo, e acredita que se seres extraterrestres estão nos visitando, significa que eles já evoluíram, já superaram formas capitalistas nos planetas deles, e que se esses seres estão nos visitando, eles só podem serem, né, socialistas. Mas é muito interessante a gente ter a noção de que é socialismo, entender bem esses conceitos, porque o socialismo, para ele, talvez tenha essa conotação mais social, uma sociedade que pensa mais no social do que no capital, vamos dizer, no dinheiro. Então, a gente vai seguir aqui com as ideias do Juan José Posadas para entender um pouquinho, né, em que contexto e o que ele fala, né? Em que contexto ele está e o que ele fala. A gente também vai utilizar alguns contatados de alta probabilidade para entender um pouquinho isso, né? E, logicamente, a gente vai utilizar aí o Dr. Júlio Costa Navarro, né? Todo bonito na foto, com seu livro OVNIs Cruzando as Fronteiras da Ciência, que também traz algumas informações para a gente debater, né? Então, onde começamos? Bem, o posadismo, como eu mencionei, é uma corrente trotskista, né? Criada ali na Guerra Fria, em 68, por volta da década de 60, né? O posadismo, lembrando, teve forte participação na Revolução Cubana, né? Muitos participaram e depois, décadas depois, anos depois, fundaram, né, o posadismo, como conhecemos. Mas para a gente entender como o posadismo ele teve importância em outras coisas também, não só em ideias, mas estiveram na Revolução Cubana, né, em 59. Esse é o Posadas, né, a gente chama ele de Juan José Posadas, mas o nome verdadeiro dele é Homero Romulo Cristallis Transnelli, né, ele é italiano, perdão, ele é de família italiana, porém o nascimento dele é na Argentina, tá? E lá na Argentina, ele se associou ao PSR, que era um partido socialista de linha trotskista. Lembrando que tem várias linhas
Estado Socialismo, tem várias linhas, e a linha que ele seguiu especificamente foi a de revolução, no caso, permanente, né, que é a linha trotskista, é isso mesmo. Bem, quando você é Posadas, em 68, escreve esse artigo conhecido como Discos Voadores, o processo de matéria e energia, a ciência, a luta revolucionária e operária e o futuro socialista da humanidade. Olha que coisa complexa, né? Mas ele criou esse artigo em 68, já exprimindo, né, o que essa corrente, né, político-social achava sobre, né, os extras, a ufologia e os extras terrestres, né? Que em 68 já era uma coisa, vamos dizer, comum já, né? Até pela indústria cultural, como a Rose comentou na palestra anterior, em 68, isso daqui já, as pessoas já começam a entender o que é um extraterrestre, né? Para o pousadismo, todas as notícias de OVNIs, né, elas giram em torno das várias partes, perdão, todas as notícias de OVNIs, elas em geral, elas coincidem, tanto os avistamentos de OVNIs como os contatados de quinto grau, que era um dos públicos que ele mais estudava. O Posadas ele estudava muito esses contatos, vamos dizer, amistosos dentro da ufologia. Então, estudando os OVNIs, né, e esses contatados de quinto grau, ele consegue perceber que muitas dessas informações coincidem. Perdão, muitas dessas informações coincidem. Né? Existem muitas coincidências, nem todas são exageradas. Acreditamos e aceitamos que esses seres existam. Agora, prestem atenção nessa próxima parte. A maioria das pessoas que os viram dizem que são seres normais, e as pessoas que falam que viram, né, não acreditam em fantasmas ou espíritos. O que essa passagem está querendo dizer? Que não necessariamente naquela época as pessoas que entraram em contato com extraterrestres ou que viram OVNIs são pessoas estritamente religiosas. Muitas delas são extremamente céticas. Não acreditam mesmo em espíritos, não acreditam mesmo em fantasmas, mas mesmo assim algumas tiveram a oportunidade de ter esses contatos, né? Seja de primeiro grau ou de quinto grau. Então, ele está querendo dizer isso, que não necessariamente uma pessoa que está vendo o OVNI, que está vendo o extraterrestre, acredita em espírito, né? Enfim, as pessoas veem nos OVNIs a possibilidade de progresso. Isso acelera, assim, a queda da burguesia, mostrada em toda a sua inutilidade. Né? A gente vê o teor político dele, enfim. Mas isso daqui vai um pouquinho de encontro com o que a Rose falou na palestra anterior, que é essa ideia de que o extraterrestre na cultura humana ele tem sido muito utilizado no imaginário como uma representação de progresso humano, como se o próprio extraterrestre fosse um super-homem, fosse um super-humano. Né? Então, percebam como ele capta essas informações já na década de 60, né? Ó, os casos de contato amistosos alienígenas coincidem no fato de que esses seres não querem causar nenhum dano, eles não provocam um sentimento de alarme, né, mas de serenidade. Antes de mais nada, eles entenderam que uma relação predatória com o seu planeta, né, levaria cedo ou mais tarde à sua destruição. Portanto, para pousadas, estas civilizações seriam exemplos de socialismos intergalácticos, né? Lembrando, socialismo no sentido de uma sociedade que conseguiu progredir por uma sociedade que pensa no social. Então, pensem mais nesse sentido, não tanto no político, né? Porque a gente já está passa aqui. Bem, depois de ter visto um pouquinho, né, do que o posadismo entende, a gente pode analisar aí alguns dos estudos que a gente mesmo tem. Inclusive, foi a partir dele que eu iniciei minha palestra, né? Que é a análise sobre os contatados dentro da pesquisa Final Contact Project. Né? Bem, o doutor Júlio, quando ele reuniu, depois ele pode explicar o que é um contatado, quais são os critérios para ser um contatado, depois ele vai explicar isso melhor, porque ele achou nisso. Mas
Quando o Final Contact Project começou, a princípio a gente tinha supostos 102 contatados, né? A gente excluiu 30, né, por questões de falta de informação, falta de livros, né, falta de informações para fazer a análise em si. A gente excluiu 30 e a partir disso a gente conseguiu fazer e aplicar a metodologia em 72 supostos contatados. Então começou com 112, 30 foram excluídos e a gente tinha uma base para estudar de 72 contatados. A gente aplicou a regra dos 12 critérios, dentre aquela questão de 2 pesquisadores analisarem, né? O doutor Júlio pode explicar isso melhor depois, mas a partir disso a gente conseguiu trazer uma evidência de que 47 desses 72 supostos contatados possuem uma baixa probabilidade de serem autênticos, enquanto o número de 25, né, contatados se mostrou com uma alta probabilidade de serem autênticos, né? Nessa pesquisa, a gente conseguiu encontrar esses temas que eu apresentei no começo da palestra, né? E um deles, como eu entrei, é a crítica ao sistema baseado em dinheiro, que esteve presente em 18 casos com informação disponível. Pelo contrário, nenhum caso recomendou ou justificou esse modelo. De 25 casos de alta probabilidade de serem autênticos, a gente percebeu que em 18 deles existe uma crítica. Existe uma crítica ao sistema. E os outros 7 não falam, mas também não desmentem, né? Então, acho que isso é interessante de analisar. A gente tem aqui a tabelinha, eu peguei a tabelinha através de uma foto, né? É ali do livro do Dr. Júlio, eu não consegui trazer ela de uma forma mais online, mas eu trouxe aqui, pelo menos, uma tabelinha para a gente ter noção, né? Então, a gente consegue ver aqui que na parte de cima a gente tem a origem deles, a gente consegue ver aqui a distribuição, né? Se é fora do planeta, se é no sistema solar, se é fora, se é em outra dimensão, né? A gente consegue ver o motivo da visita também aqui, uma porcentagem muito bacana. E embaixo a gente tem um conhecimento de pontos específicos, que é o que a gente trouxe hoje aqui para a gente debater. E quando a gente vai à segunda linha, a gente consegue ver aqui, ó, que 18 casos de 25, a gente consegue encontrar essa crítica ao sistema, né? A gente consegue ver essa tabela, uma tabela bem bacana, né? É um Marquillo, tu volumen. Marcos, não está dando para ouvir o que você está falando.
Marquinho, tu volumen há 2 minutos que parou, tu micrófono. Bem, voltou? Voltou. Voltou. Eu acho que alguém colocou... Pode falar. Marcos, se fosse possível, eu não sei, né? Eu estava super interessado em ouvir aquele trecho do Alfa e Ômega, eu não consegui. Eu não sei se os Tá outros bom, eu vou conseguiram. voltar. Perfeito, eu vou fazer isso. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que alguém colocou mute, mas tudo bem. Vamos voltar aqui do contato do Alfa e Ômega, né? Bacana. O mundo será governado pelos mesmos que foram explorados. O sistema de vida baseado nas leis do ouro desaparecerá deste planeta, porque era um sistema que veio dos homens e não de Deus. Tudo que sai dos homens se torna pó, a coisa de Deus é eterna, floresce de mundo para mundo. A gente tem umas críticas que ele faz, né? Crítica ao sistema de nação, né? Essa questão de brasileiro, de inglês, de russo, de ucraniano, por que nos dividimos? Por que não criamos o ser humano e trabalhamos em conjunto? Né? Crítica ao sistema de dinheiro, ao sistema desigual, né? A exploração da natureza, dos animais, né? Desse sistema baseado no ouro. Né? A gente tem um outro caso também, que traz um pouquinho, me remete a essa discussão, que é o caso da Hermínio Bianca Reis, no caso Carlos, né? E em uma dessas conversas que a Bianca tem ali no primeiro contato com o Carran, a gente percebe coisas interessantes sobre, de repente, como funciona esse sistema lá no planeta deles. É uma coisa extremamente fascinante. Vamos lá. A Bianca, ela menciona, não se trata de medo. Estou apenas pensando no que você acaba de me dizer. Existe guerra no seu mundo? Aí o Carran, não, pois como eu disse, somos todos irmãos. A Bianca, desta maneira, nós também somos todos irmãos. E, no entanto, existem guerras. Qual a diferença do meu mundo para o seu mundo? É ele, o Carran, muita. No seu mundo não existem, perdão, no meu mundo não existem divisões, como no seu. Aí a Bianca, o que você quis dizer com divisões? Aí o Carran, vários governos. E a Bianca, e no seu mundo não há governos? E o Carran, há apenas um governo para todo mundo. Tem dinheiro lá no seu mundo? A Bianca pergunta. Dinheiro não é necessário para nós, o Carran responde. A Bianca, não? Então como vocês compram as coisas? Comida, roupa, enfim, tudo que é necessário para viver. Aí o Carran, não compramos nada. Tudo nos pertence e vem a nós por ordem do governo, como é chamado no seu mundo. Olha que coisa extremamente interessante, né? Essa fala do Carro, ela dá uma noção muito interessante do perfil socioeconômico, né, se esse termo existe lá, de como, de repente, essas pessoas se organizam, né? É uma coisa que chega até a arrepiar, né? Como será que eles se organizam socialmente? Enfim. Bem, trazendo alguns contatados aqui, né? Trazendo esses contatados que falam dessa exploração, acho que a questão do Rama também fala muito dessa questão, né? Não só esses, mas esses contatados também trazem essas informações. Bem, em 2017, né, o Gleiser, né, que é um astrônomo brasileiro famoso, escreveu um artigo, O que aprendi com ETs, na Folha de São Paulo, na Ilustríssima. Né? E até então, nessa época, esse artigo foi muito interessante, porque no início da década de 10, do segundo milênio, o Gleis ele era bem crítico, bem linha Carl Sagan, sabe, quando a gente falava sobre extraterrestre, né? Mas depois ele começou a progredir bastante nas ideias dele e me dá a impressão que ele leu um pouquinho Posadas. Eu acho que ele leu um pouquinho Posadas, leu outros artigos e conseguiu aprimorar a ideia dele sobre extraterrestre. Vamos lá. Esse é o Gleiser, eu acho que muitos de vocês conhecem aqui. Vamos lá. Para os nossos propósitos, vamos considerar seres alienígenas de uma mesma espécie que de alguma forma encontraram os meios físicos e morais para sobreviver por milhões de anos. Quais são os seus segredos? Interessante. Antes de mais nada, eles entenderam que uma relação predatória com o seu planeta e com outras formas de vida levaria mais cedo ou mais tarde à sua própria destruição.
entenderam que o seu planeta, mesmo que é muito grande e fértil, tem recursos limitados, e que uma exploração irracional, como acontece no nosso planeta, transformaria ele num deserto, né? Ou o planeta, de repente, entraria em colapso, né, para acabar com a raça humana, entrando numa era glacial. Estou dando um exemplo, né? Os extraterrestres, né, teriam entendido a interconectividade de todas as criaturas vivas, saberiam que ocupar o topo da cadeia alimentícia significa ter responsabilidade de preservar a biosfera, de modo a estender o sul, né, a produção ou a quantidade de seus recursos por períodos ilimitados. Teriam aprendido que, para viver, precisam ou precisariam encontrar meios de respeitar a diversidade da vida, e isso só poderia ocorrer se houvessem redefinido sua relação com outras criaturas vivas. Tais extraterrestres teriam entendido que, para garantir sua sobrevivência a longo prazo, precisariam erradicar a desigualdade social, teriam entendido, que a disparidade financeira e a exploração cultural levam à pobreza e à instabilidade social, ambas causas dominantes da predação planetária e capitalista, né? Bem, para assegurar sua sobrevivência como espécie, teriam criado valores morais que garantissem a igualdade social, dividindo recursos de forma desequilibrada. Percebem que o que Posadas falou nesse sentido que o Gleiser fala faz muito sentido, né? A gente está acostumado a ouvir que muitas dessas civilizações têm milhões de anos. E essa ideia de exploração planetária faz muito sentido quando a gente para pensar. Então, essa ideia de que a única maneira para você prolongar por milhões de anos a sua espécie é realmente garantir uma igualdade social, que é o que a gente percebe nos contatados de alta probabilidade, todos, sem exceção. A gente percebe que esses seres vêm, sim, de uma civilização não só tecnologicamente avançada, isso é dado, isso a gente sabe, eles vêm para cá, obviamente eles são avançados tecnologicamente, mas moralmente também. Principalmente os seres ali do Rama, né, com formato de espírito, né, bacana. Bem, terminando essa discussão, né, esse debate, o que vocês acham sobre o vegetarianismo e a reencarnação? Vocês acham que isso é verdade? Uma vez me perguntaram numa palestra uma das palestras que eu realizei pela academia sobre o consumo, né, de carne e sobre o vegetarianismo nos contatados, né? E eu respondi que realmente nos contatados você tinha uma ideia de que era interessante a gente entrar numa dieta vegetariana. E eu lembro que depois de terminar, a Gilda Moura, que também palestrou junto conosco naquele dia, ela falou que não necessariamente a gente tem que passar todo mundo por uma dieta vegetariana, até porque cada um tem um bio, né, uma questão biológica própria, e que muitos não conseguem deixar de comer carne, né? O próprio Kahan, ele não é vegetariano, né? Ele ensina a Bianca que a galinha que você tem que comer, você tem que ter ela em casa, você tem que produzir essa galinha, os ovos que você tem que produzir, tem que ser tudo muito natural e de forma muito racional, entendeu? Não racional nessa ideia de idade moderna, mas racional pensando em toda essa questão de exploração do planeta, né? Então, o Kahan, ele não fala que comer carne é ruim, é importante, mas a maneira como você produz é o problema, né? É muito interessante isso. E a Gilda Moura falou justamente isso, né? Então, eu acho que o problema não, gente, o problema não é consumir carne, mas o problema é consumir carne do jeito que é produzido, né? A gente não, hoje, no nosso sistema, de uma maneira geral, a gente vê as coisas muito pela vitrine. A gente não sabe de onde veio aquilo ali, a gente não sabe nem como foi produzido. Às vezes a gente vê um carro lindo, bonito, mas às vezes saiu o carro foi feito de um metal que foi feito em Brumadinho, entendeu? Às vezes a carne que você está comendo veio de um abatedouro de uma crueldade enorme, de um consumo de carne absurdo. Se a gente fosse para parar para ver a produção das coisas que a gente compra, a gente pararia de consumir, entende? Então isso é uma coisa também a se pensar. Bem,
Vocês concordam com a crítica ao sistema capitalista? Vocês acham que realmente existe, isso é verdade? Você acha que o sistema capitalista é o problema? Vocês acham isso? Eu não quero que vocês falem. Vocês acham que esses dados, os dados do Final Contact Project, né, revelam mais informações? Vocês acham que tem mais alguma coisa aí? E os contatos de quarto grau? Será que realmente todas essas civilizações progrediram para uma civilização moralmente evoluída? Será que nenhuma se tornou uma civilização que explora outros planetas? Será que não? Em vez de trazer igualdade para o planeta deles, começou a explorar os outros? Será que isso existe? Será que realmente existe? Enfim, finalizando a palestra, eu acho que é muito importante aí a gente pensar nessa discussão sobre o sistema, essa crítica ao sistema capitalista, e eu acho que é muito importante a gente sempre pensar nas diferenças. É a partir das diferenças, né, como um antropólogo em Marte, é a partir de entender as diferenças que a gente consegue propiciar uma sociedade melhor. Bem, é isso, pessoal. Agradeço a todos aí por me ouvir. Parabéns, Marquinhos, pela tua apresentação, tá? Muito didáctica, com bastante conteúdo, tá? Parabéns, tá? Excelente. Aí eu gostaria de comentar algumas coisas, mas sabia se alguém levantou a mão antes. Aí, Rossi, fica à vontade, Rossi. Não, eu só queria parabenizar o Marcos, né? E, assim, tanto a minha fala, mais ainda dele, é uma coisa que eu acho que falta muito na ufologia, sabe? Não sei se na minha palestra eu consegui comunicar a ideia que eu queria passar, várias, né? Mas, assim, é a aproximação da ufologia da nossa realidade. Então, eu acho que hoje nós conseguimos preencher um espaço que talvez não dê muito público. A ufologia está muito relacionada ao mistério, ao enigmático, o que encontrarei por lá. E, de repente, falta botar o pé na realidade, entender que isso faz parte da realidade e associar a complexa questão ufológica à nossa problemática terrena, que também é muito complexa. Marquinhos fez muito bem isso, colocou a ufologia no pé no chão, associando, por exemplo, sistemas políticos de outros orbes com o nosso sistema político, a questão alimentar com a nossa, a questão espiritual, moral com a nossa. Isso é muito interessante e demanda de conhecimento não só ufológico, mas de disciplinas que são dadas aqui nas universidades, nas escolas, ou mesmo de modo que você pode desenvolver de modo autodidata, não tem problema nenhum. Mas é preciso pôr o pé na realidade. Eu acho que hoje nós conseguimos aí preencher um pouco dessa lacuna, né? A ufologia se relacionando com a realidade terrena. Então, parabéns, Marcos. Eu tenho outras coisas para falar, depois aí, se surge a oportunidade, eu falo. Parabéns. Obrigado, Rose. Queria permitir-me fazer um comentário no sentido de que nós que estamos aqui presentes, né, e nossa geração, né, que crescimos, nossa formação foi durante a Guerra Fria e estamos no Ocidente, nós nas escolas, nas faculdades, na mídia, né, essencialmente houve uma espécie de viés e, de certa maneira, meio que foi demonizado, né, os conceitos de socialismo ou críticas ao capitalismo. Então, todo este esquema, né, a influência de Ocidente, né, incluindo os meios de comunicação, os governos, né, toda crítica ao capitalismo era anarquismo, comunismo, y eso fue demonizado como terrorismo, radicalismo. Y esto es una inverdad, ni siquiera es media verdad, la verdad.
Porque dentro do amplo conceito de críticas ao capitalismo e ao socialismo existem várias formas, desde o tempo do socialismo cristão, que foi praticado pelos primeiros cristãos. Praticaram o primeiro socialismo, os essênios, né? Também, posteriormente, tem os conceitos de Marx e Engels como socialismo científico. Inclusive, en una obra que Marquinhos você no se refirió, en esta obra, El síndrome de capitalismo pronóstico reservado, Bitconovi, el Tomás Moro de nuestros tiempos, que justamente será motivo de la tercera palestra, ¿né? Aquí, ¿né? Que escribí eso cuando estaba haciendo una posgraduación en ciencias sociales, ¿né? Coloco alternativas al capitalismo. Una anécdota memorable sobre esto es que en plena Butantá, ¿no? En plena sede de Butantá de la área de ciencias humanas, ¿no? En un curso de economía, pregunté al profesor catedrático, justamente cuando se refería a esa cuestión de organización económica política, y falaba que el capitalismo, en ese momento, estamos hablando de 2008, 2009, ¿no? Era a economia vigente no mundo, né? E ele mesmo dizia, né, o professor, né, na USP dizia, bom, o capitalismo, o neoliberalismo, que é a expressão mais moderna do capitalismo, é o sistema dominante, né? Aquele que sustenta, que movimenta as rodas da economia e do mundo. E ele reconheceu, né? Ele reconheceu que ele tinha, o capitalismo tinha suas próprias críticas e limitações, né? E eu perguntei para ele, né? Perguntei para o professor, professor, falei, desculpe, falei, você, como professor, você acha que esse é o melhor sistema econômico para nosso planeta, para a humanidade? Eu perguntei como aluno, como doutorando, perguntei para ele. E ele me respondeu, né, da maneira como respondeu, como responderia Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia, escrito na sua obra. Respondeu assim, bom, estamos falando de 2006, após a queda, né, do muro de Berlim e a queda, né, do socialismo soviético. Respondeu assim, bom, se não é o capitalismo, né, o que fica? O que queda? Essa foi a resposta. E eu fiquei surpreso. Como? Eu falei, essa é a resposta, né? E ele me entendeu que eu queria uma sustentação. E ele se baseou, até ele citou mesmo o livro de Paul Krugman, que também ao final, quando quer sustentar por que o capitalismo e neoliberalismo seria o melhor, os argumentos, eles não conseguem, a única sustentação é que o outro caiu, então por outro ficou. E isso não é sustentação. Porque quando a gente analisa qual é o pilar do capitalismo, chega a quatro elementos. Propriedade privada, iniciativa privada, mercado libre da oferta e demanda e a ética de lucro. Esos são os pilares do capitalismo. E se uno analisa no análisis filosófico, no análisis racional, no análisis até ético, né, de que significa uma organização do mundo baseado em estes quatro elementos e com uno destrincha, olha assim, o que é propriedade privada? Né? O que é propriedade privada? É um conceito, né, desigualitário. Porque unos nacen sin nada y otros nacen con todo. Y esto es una cosa real. Até o filósofo francés, né, Fourier, né, sustentou a propriedade é um roubo, ou seja, no sentido, né, de que tira os direitos a outros, né? Então, propriedade privada, né, que é o pilar, já é um elemento desigualitário. Segundo, iniciativa privada. Quem tem
a iniciativa, a primeira ideia, ou a invenção, a criação, né? Que é o mais capacitado, o mais inteligente, o mais culto, quem tem mais condições econômicas para registrar uma invenção, ele se adiante e ele vai ter vantagens e recompensas. Mas no mundo não todos somos iguais. Não nascemos em iguais condições, né? Outros têm mais condições assim de estudo, né? Condições econômicas. Portanto, este asunto de iniciativa privada ya parte de una corrida donde no todos corren igual ni tengan la misma condición de correr. Tercero, oferta, ¿né? De un libre mercado, que también es un concepto relativo, ¿né? Que los países hallen libre mercado cuando quieren y fechan sus economías cuando le es conveniente, ¿né? O que está de más, ¿né? Está más barato y o que es menos monopólico. Y finalmente un lucro, a ética do lucro. Empresas privadas, laboratorios farmacéuticos, hospitales privados. A ética no é o serviço à comunidade, não é o conforto, não é o primeiro que eles procuram. Infelizmente, né? A ética da empresa é o lucro, é a ganância. Então, se a gente analisa, né, a base que sustenta o capitalismo, na verdade, se vai encontrar con una cosa que no se explica, o sea, esto no es explicado y debería ser explicado desde escuelas. ¿Cuál es la fundamentación del capitalismo? ¿Para qué? Para entender no mínimo y después se propor partir para otras alternativas. Entonces, esto aquí es la cosa oculta, ¿no? Que no se desencina, ¿no? Entonces, justamente en aquella época, cuando comento, ¿no? En esta obra, ¿no? Comento as alternativas do socialismo cristão, teoria da liberação, socialismo científico, economía solidaria, que son economías que se practican actualmente en algunas ciudades, ¿no? Entonces, subsisten en base a economía que no se basea no dinero, ¿no? Entonces, eu queria comentar, né, este ponto, né, esta, digamos, demonização destes conceitos e que nós precisamos ser, pelo menos, ter os elementos exactos, né? Outra coisa que, como o Marquinho coloca, né, dentro das informações consensuais ou concordantes dos contactados autênticos, né, Marquinho, um dos mais concordantes, ainda mais que o conceito de vegetarianismo, né, é justamente a crítica que se faz à nossa organização econômica, né? Essa é uma coisa assim, não tem contactado autêntico que diga de más de 30 entre Epimetheus y Final Contact Project. No tiene un contactado auténtico que diga que seres extraterrestres en él se organizan a base de capitalismo. O que ellos nos recomiendan que invistamos en la bolsa de acciones o que seamos empresas de petróleo. No tiene un. Entonces, esto es una cosa, la verdad, Marquinho, así yo no tengo duda ninguna. Até, na verdade, para que cutucar que sobre ese asunto, Marquinho, o sea, TCC, disertación, en varias áreas, só precisa achar aquele orientador dessa universidade com mente para aceitar o projeto, entendeu? Mestrado, né, ou qualquer pós-graduação. Fora disso, se não dá, o paper, né? Um paper sobre isso, entendeu? Um paper em uma revista de sociologia, entendeu? Assim, o sea, baseándose só nisso, entendeu? O sea, objetivo, dissertação sobre organização sociopolítica. Está entendendo, Marquinho? Entendeu a ideia por que foi convidado, né? Sim, sim, doutor. Até beleza, agradeço pelo elogio. Muito bem. Marquinho, quer comentar alguma coisa? Alguém quer mais fazer algum comentário? À vontade. Lembrando que no capital, doutor, tem a questão do consumo, né? Porque teve uma época do capitalismo que era baseado na escravidão, né? E chegou um certo momento onde as empresas, né, a indústria, ela começou a produzir uma série de produtos, mas ela estava produzindo para quem? Então, você precisa não só da propriedade privada, como do consumo. Você precisa de uma classe que possa consumir os seus produtos, senão o ciclo não fecha, né?
Então, é a partir da Revolução Industrial que você transforma aquele que era escravo, né, principalmente aqui no país, no que a gente chama de proletário. Então, eu acho que o que o senhor falou aí realmente coincide com tudo aí que está no Capital, tudo que realmente está nessa parte de sociologia científica e socialismo científico. Né? É verdade. Certo. Inclusive, Marquinhos, você me lembra quando me fala, de fato, o capitalismo como nós conhecemos, né? Ele nasce no século XVIII, em Inglaterra, né? Como nós conhecemos, a máquina, proletário. Só que a economia, Marquinhos, a economia baseada no dinheiro, ele antes do capitalismo. Exatamente. Ele antes do capitalismo existia o feudalismo. E antes do feudalismo, a monarquia e a escravidão. Então, desde os tempos da antiguidade, né, existia a moeda, né, e era a economia baseada, né, na moeda. O sea, melhor dito, né, essa crítica que se faz, né, é uma crítica muito mais antiga, na verdade, a nossa organização basada na economia do dinheiro. E o dinheiro não começa nem o capitalismo, a última expressão, como é agora o neoliberalismo e o financiamento, que é a última expressão da economia, é o financiamento que agora já é virtual, né? Então, essa é a última expressão, né? E quem sabe aonde chegará esta economia do dinheiro? Nos chiparán, colocarán un chip en un nacimiento para darnos dinero, bloquearnos, ¿no? ¿A dónde llegará? Mas a crítica, na verdade, é justamente a essa nossa humanidade organizada no dinheiro desde os tempos da antiguidade, né? Até os tempos atuais. Muito bem. Alguém mais quer comentar, gente? Muito bem, Marquinho. Vamos para o próximo tema, então, tá? Legal.